Boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, né? Não sei em qual momento vocês vão estar vendo esse vídeo. Me chamo Alex e sou estudante do Instituto Federal do Espírito Santo, no qual estou cursando graduação em Engenharia de Minas. Nesta apresentação eu irei falar um pouco sobre trabalho e energia cinética, que são assuntos relacionados à física, e o meu professor de física é o Orton. Primeiramente eu vou começar aí com umas definições de trabalho, que é: trabalho é uma grandeza física que mede a transferência ou transformação de energia. A unidade de medida dessa grandeza escalar é o joule. Além disso, o trabalho que exerce por uma força é equivalente à variação de energia cinética. Quando uma força constante atua em um corpo produzindo um deslocamento, o trabalho é calculado utilizando a seguinte forma, que é trabalho igual força vezes distância vezes o cosseno de θ, onde T é trabalho, né? F é força, o ângulo formado entre o vetor força e direção do movimento. Na figura ao lado a gente pode estar vendo um pouco esse exemplo, que a gente vê a seta azul é a distância percorrida, né? Temos o cosseno ali, o ângulo formado em direção à força. Dá para ver, sentir aí, dá para ver o movimento que a mulher está fazendo. No caso, ela está realizando um trabalho. Um exemplo é: uma pessoa quer mudar a posição de um armário e para isso o empurra fazendo a força de 50 N. Sabendo que o deslocamento foi de 3 metros, determine o trabalho realizado por esta pessoa. Na figura vemos a pessoa empurrando o armário e tem a direção que ela está empurrando. Aí vemos aí a solução. Para encontrar o trabalho da força, podemos substituir diretamente na fórmula os valores, observando que o ângulo θ será igual a zero, pois a direção e o sentido da força do deslocamento são o mesmo. Calculando o trabalho, temos, é bem simples, né? Só jogar na fórmula, que seria trabalho igual a 50 newtons, que é a força, e vezes 3, que é a distância, que é dada em metro, vezes o cosseno de zero, temos aí trabalho igual a 150 joule, que é a unidade de medida de trabalho, é joule. Portanto, há duas condições para que uma força realize trabalho: que haja deslocamento e que haja uma força ou componente da força na direção do deslocamento. Esse exemplo é bem simples, mas há algumas variáveis, né? Dependendo do exemplo, do exercício, né? Apenas isso, mas até então é o básico, né? Aí temos alguns outros exemplos de fórmula, de forma de trabalho, né? Que seria trabalho igual a força vezes a distância. A força a favor do deslocamento seria o trabalho motor. O exemplozinho do meio, trabalho igual a menos a força no sentido negativo, vezes a distância, que é a força não favorece o deslocamento, trabalho constante. E força em gráficos, né? Que seria trabalho igual a área. Aí já é uma coisa mais complexa, digamos assim. Tem um certo método para estar realizando esse tipo de exercício. Falando um pouco agora sobre energia cinética. A energia cinética é a energia associada à velocidade de um corpo. Se existe velocidade, certamente haverá esse tipo de energia. Para objetos que estão em repouso, a energia cinética é nula, pois a velocidade de tais corpos é zero.
a energia cinética é determinada em função da massa do corpo em movimento, que é medida em quilogramas, e da velocidade desenvolvida por ele, que determina em metros por segundo. Assim segue a equação de energia cinética. Será energia cinética igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, onde EC é energia cinética, que é calculada em joule também, M é a massa em quilogramas, e V velocidade, que é metros por segundo. E detalhe, se tiver em gramas, terá que ser transformado. Se tiver em quilômetros por hora, terá que ser transformado. Tem que seguir a unidade de medida, massa por metro por segundo. E assim vice-versa, né? Um exemplo bem prático aí que dá para a gente estar observando enquanto a energia cinética é quando ocorre um acidente que causa alta velocidade. Na batida em alta velocidade, em que uma massa considerável, o carro adquire muita energia, no caso a energia cinética, né? Porém, se o carro bater contra o muro, essa energia acaba sendo dissipada em forma de barulho, ruído, né? Por isso que muitas vezes a gente, quando escuta uma batida, alguma coisa assim relacionada a um acidente, a gente ouve um barulho muito forte por causa de perda de energia. Calor, que pode estar ocasionando aí incêndio, e outras formas de energia. Neste caso, vale o caso em que na natureza nada se perde, tudo se transforma em relação à matéria, né? Tava o carro lá bonitinho, bateu, não tá um carro mais tão bonitinho, né? Foi transformado, no caso. E vem aquele ditado: na natureza nada se perde, tudo se transforma. Outro exemplo bem prático, bem simples, é a energia cinética de uma pessoa de massa de 50 kg move-se a velocidade de 5 metros por segundo. É o que eu falei, tá nas unidades certas, né? Quilograma e metro por segundo. Aí você adiciona na fórmula, coisa bem simples, bem básico. Não quer dizer que seja todos os exemplos assim, tem coisa bem mais complexa. Aí você joga na fórmula, energia cinética igual 50 vezes 5 ao quadrado dividido por 2. O 50 seria a massa em quilogramas, o 5 vezes o 5 ao quadrado é a velocidade, e divide por 2, que dará aí 625 joules. Novamente dizendo, joule é a unidade de medida de energia cinética e trabalho. Logo, sua energia cinética é de 625 joules. E falando um pouco entre a relação entre trabalho e energia cinética, mas aí, digamos, uma conclusão, né? Trabalho é a quantidade de energia gasta na execução de uma determinada atividade e é definido de modo geral como o produto da força aplicada sobre um objeto e deslocamento sofrido por ele. Quando uma força for aplicada a favor do movimento de um objeto, haverá aumento de velocidade e, consequentemente, um aumento de energia cinética. Portanto, podemos estabelecer uma relação entre energia cinética e trabalho. O chamado teorema da energia cinética mostra que o trabalho realizado sobre um objeto é justamente igual à variação de energia sofrida por ele. Está correlacionado, né? Trabalho e energia cinética. Isso aí seria mais uma conclusãozinha da apresentação. E o slide seguinte seria a minha bibliografia, né? De onde eu tirei essas informações. Se caso quiserem estar buscando também, eu aconselho estar entrando em algum desses links aí. E foi isso, pessoal. Agradeço aí a atenção. Agradeço aí o meu professor Otto, né? Um cara muito inteligente aí em relação à física e em outros assuntos também. E tamo junto aí, pessoal.